Bom, e uma análise feita pela Folha revela a rapidez com que o Supremo Tribunal Federal está processando a investigação sobre a alegada tentativa de golpe de Estado, supostamente liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, o trâmite está sendo bem mais ágil em comparação com casos anteriores de grande repercussão, como o Mensalão. No caso que envolve Bolsonaro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi oferecida em 18 de fevereiro e no dia seguinte, o ministro Moraes já notificou os acusados, dando prazo de 15 dias para a defesa. No dia 7 de março, Moraes enviou os autos para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que em poucas horas se manifestou a favor do recebimento da denúncia. Em seguida, a primeira turma do Supremo marcou o julgamento para a última terça-feira, dia 25 de março. Já no caso do Mensalão, o processo levou mais de 1 ano e meio. A denúncia foi apresentada em março de 2006, mas a digitalização das quase 14 mil páginas do inquérito atrasou o acesso das defesas. Com isso, o STF só tornou os acusados réus em agosto de 2007. 17 meses depois. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Aqui a gente traz um comparativo, né, da velocidade de tramitação dos casos Mensalão versus esse caso aí do suposto golpe de Estado. Boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, meu irmão, Piotr, meu amigo, o Constantino vai estar conosco Daqui a também. pouquinho chega. Um abraço para o Constantino, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Tem mais um dado sobre o julgamento do Mensalão, Paula. Começou o julgamento em 2012 e pelo menos mais de 200 sessões foram feitas e o Lewandowski, que era o revisor do processo, fez o possível para atrasar. Teve um papel triste, mas o Lewandowski é assunto para outro comentário, ele está fora dessa. Aí ele está preocupado porque a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, como agora, né? O judiciário está mostrando que prende mal, né? Solta mal, prende inocentes, solta culpados, mas disso depois trataremos. Vamos lá. O Lula foi beneficiário, sim, da presunção de inocência. Ele foi contemplado com o devido processo legal e o direito de ampla defesa, de tal forma que o advogado dele fez o Gilmar Mendes chorar, como lembramos há poucos dias. É o choro convulsivo sem lágrimas, mas ele tentou chorar, ele tomou água, ficou emocionado, etc. O Lula ficou na cadeia menos tempo que os perseguidos do 8 de janeiro. Lula ficou 500 dias, 500 e poucos dias. Eles já estão presos, dezenas ou centenas estão presos ou sofrendo restrições que equivalem a uma meia liberdade há 2 anos. É isso que se deve lembrar. O Lula o Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 3 instâncias por 9 juízes, como lembrou a Paula. Ele deveria ficar preso muitos anos se o Supremo não começasse a estancar a sangria. Nem mesmo o criador da doutrina do CEP, né? A lei do CEP, que foi Fachin, teve a coragem de dizer que o Lula era inocente. Ele dizia, não, ele permanece culpado, ele não foi absolvido. Ele será julgado novamente, o que era só uma malandragem, porque não haveria tempo. Os processos prescreveriam antes, como aconteceu, eles foram anulando tudo. Agora, o interessante e o indecente também é que a Lava Jato, os condutores da Lava Jato foram acusados, depois daquele vazamento criminoso, de troca de mensagens,
foram acusados de agir de não atender às exigências éticas, porque conversavam entre si. Promotor e juiz, eu sou irmão de promotor, conversam entre si sobre todos os processos. O promotor avisa, olha, eu vou pedir a absolvição por falta de provas, por que não? E lá o que eu vi, vou repetir aqui mais uma vez, na troca de mensagens, foi um grupo de homens da lei entusiasmados com a possibilidade de mostrar que a lei vale para todos e que eles estavam desmontando o maior esquema corrupto da história, não só do Brasil. O Lula escapou aqui, outros presidentes da República foram presos, continuam cumprindo pena, ou castigos de alguma espécie. E houve até um presidente que se matou no Peru, Alan Garcia. Isso. Vou lembrar o nome dele. Ele soube que ia ser preso e fez isso. Os processos já geraram multas bilionárias aí nos Estados Unidos, em outros países. Houve o crime do mensalão e o escândalo do mensalão e houve a quadrilha do Petrolão, chefiada pelo Lula, que também chefiou a quadrilha do mensalão. Agora, quem sofreu uma tentativa de assassinato, quem foi vítima disso foi o Bolsonaro. E o processo foi o caso do autor, né, da tentativa de assassinato, que foi integrante do PT, como o Silvio lembrou, também correu rapidinho, virou lobo solitário, louco, tem que internar e ponto. A Polícia Federal foi tão rápida lá, né, e tão pouco interessada em detalhes. Então o Lula está fazendo, o que ele está fazendo agora é o que ele fez a vida inteira. É um ladrão que está mentindo.